Olá, pessoal! O nosso momento de hoje é mais uma série, o Destrinchar na Sala de Aula, da teoria à prática. Olha que bacana! Eu quero compartilhar com vocês um momento de uma atividade que eu vou realizar na minha sala com as intervenções a partir das produções e do estudo já realizado. Estamos trabalhando uma sequência didática com cultura popular. E para esse momento eu fiz um planejamento e eu vou fazer assim na sala de aula. Essas atividades aqui são resultado das produções e futuras produções que os alunos irão fazer com esse momento na sala. O foco é produção de textos a partir do conhecimento já adquirido. E eu tenho como intencionalidade fazer essa análise de intervenção pedagógica a partir das habilidades que não foram consolidadas. Então, com o conteúdo de áreas de conhecimento interdisciplinar, a história, a geografia, todo com foco na leitura e na escrita da fluência. Então, eu quero fazer assim e quero compartilhar com você e você vai acompanhar o destrinchar da teoria à prática, uma fala de educador para educador. Então, para esse momento a gente já trabalhou aqui, o mapa do Brasil com conteúdo de história e de geografia, brincadeiras do passado, do tempo do vovô e da vovó. Brincadeiras de cultura popular. E olha que bacana, os alunos tiveram acesso ao estudo com os mapas e eu defini por regiões. Fizemos o estudo da geografia com as brincadeiras por regiões. E para o desafio da leitura, da escrita, veja que o foco é as áreas de conhecimento com leitura e escrita de texto, para consolidar as habilidades. Então, aqui você tem os alunos na produção e como desafio o aluno teria que ilustrar a partir do mapa da região norte, quais as brincadeiras que nós fizemos na sala. E aqui o aluno foi o escritor da turma. Os alunos oradores faziam um relato de como foi que aconteceu o estudo e o aluno fez a sua produção de texto. Esse texto agora vai ser trabalhado com o aluno a partir da intervenção com a reescrita, para atingir as habilidades que não foram consolidadas. Legal? Olha que bacana! Esse outro momento aqui, o aluno também está no momento de contar na sala de aula e fazer uma leitura a partir de uma obra que ele leva para casa. Esse mês, a nossa sequência didática foi com a cultura popular. O livro escolhido foi Quem Canta Seus Males Espanta. O aluno leva o livro para casa, esse livro rodou todas as casas. Cada aluno levava um dia, fazia a escolha do texto e ele, ao voltar na sala, ele fica no centro da sala e ele faz a leitura para os colegas. E a partir dessa leitura realizada com o descritor de uma das habilidades que é ler a partir da imagem e a complementação dessa imagem dentro do texto. O aluno foi o leitor da turma e agora ele vai fazer aqui a produção. Como desafio, ele terá que fazer a produção de um texto de relato, o que é que está acontecendo nessa cena. Essa outra atividade, que ela vai agora para a intervenção de uma reescrita, por isso que o trabalho é para a recomposição dessa aprendizagem, das habilidades não consolidadas. Essa é a intencionalidade do meu planejamento. Aqui o aluno foi escritor da turma, ele foi o escritor. Veja que o aluno ele vai até a lousa e os outros relata
o texto a partir da memória, que já foi trabalhado, e ele faz a escrita e a ilustração. Aqui eu já pontuei dentro desse texto quais são as intervenções que eu vou fazer agora individual com o aluno. Por isso as atividades são diversificadas, elas são personalizadas para atingir essas habilidades não consolidadas. Um trabalho com um planejamento da recomposição da aprendizagem, a partir do foco da leitura e da escrita, interdisciplinar. Então, o que acontece? O aluno escritor, ele vai até a lousa, ele está fazendo o registro e a turma vai relatando e ele vai ser no escritor. É o escriba da turma. O texto pronto, eu faço as correções, marco quais são os pontos e sento com o aluno e faço esse acompanhamento individualizado, mostrando para ele a necessidade de fazer a reescrita do texto. E aqui ele também, a partir do texto produzido, ele faz a ilustração. Nessa atividade também personalizada, você já viu esse material aqui, que foi aquele livro que a gente fez na sala de aula. Lembra que o livro foi confeccionado e o aluno teria que fazer? Foi uma atividade de arte com a matemática, trabalhando sobre o conteúdo simetria e dobraduras. O aluno vai fazer a produção, a partir desse relato onde está ele produzindo, ele agora vai fazer aqui o seu livro, confeccionou o livro e agora vai fazer o registro de quais foram as brincadeiras culturais realizadas na aula de educação física. O aluno aqui, ele escreve, tá? Ele vai escrever o nome da brincadeira e vai dizer qual foi a brincadeira, qual foi o instrumento, os materiais utilizados e como fazer o brincar. Essa outra atividade, a aluna é a escriba da turma, Aqui o aluno são dois em dupla, um é escritor e o outro é orador. O texto foi a partir do enigma do cachorro, onde o aluno fazia a leitura do texto e o outro aluno fazia a escrita no coletivo. Veja que é uma atividade interdisciplinar de matemática. E a aluna tem como desafio apresentar 3 desafios para resolver o enigma do cachorro. A aluna vai fazer aqui a sua produção de texto a partir da escuta do texto original que está sendo feito pelo seu colega, que é o orador da turma. E aqui ele faz também os registros, tanto da língua portuguesa como o desafio da matemática. Nessa atividade aqui, mais uma produção, aluno escriba da turma. Nesse momento, a aluna está escrevendo o texto a partir da memória que ela tem sobre o texto Canção, As Três Bonecas. São cantigas cantadas de cultura popular, do tempo do papai e da vovó e do vovô. Então, a aluna já foi trabalhado essa cantiga na sala e agora ela está fazendo o registro, sendo a escritora da turma. A produção fica aqui, já está pronta, já passou pela intervenção e agora o aluno vai fazer a reescrita para melhorar a sua produção. Essas duas atividades aqui, elas estão direcionadas ainda àquela obra, Quem Canta Seus Males Espanta, onde a criança foi para a roda ser a relatora da história e ela faz aqui o momento da roda de leitura. E veja que a partir dessa roda de leitura saiu uma compreensão textual que o aluno está desafiado a responder as questões de compreensão do texto a partir dos descritores que não foram consolidados e das habilidades. Então, é uma sugestão de atividade a partir de descritores e de habilidades.
com o contexto da obra do livro Quem Canta Seus Males Espanta. Essa obra é a sequência didática que está sendo realizada, porque o tema são jogos, brincadeiras do passado, cultura popular. Esse livro está sendo visitado todas as casas. Cada dia uma criança leva o livro para casa, faz a leitura para a família e ele volta no dia seguinte. O compromisso é socializar essa leitura na roda de leitura com os colegas. Bastante desafiadora, não é, essa atividade? E depois ela sai para as atividades dos escritores e as produções. Aqui mais um momento da nossa roda de leitura. Aqui são os enigmas, o momento dos enigmas e dos contos populares, que o aluno faz a escuta a partir da roda de leitura com a professora e depois ele é convidado a recontar essa história. Ele é convidado a vir para a sala em duplas, sempre nas duplas, porque nós estamos com os agrupamentos para a recomposição dessa aprendizagem. E agora eles vêm para o meio da roda e eles vão relatar, a partir da escuta do conto popular A Cumbuca de Ouro e os Maribondos, do Silvio Romero, o que é que eles sabem sobre essa história. E eles vão fazer o relato para os demais colegas, sempre em pares, porque um complementa o outro, alguma informação que não está ainda, que faltou na hora do reconto, e aí eles respondem os desafios a partir da compreensão do relato, da escuta e do texto, respeitando a sequência de início, meio e fim da história, e os descritores e as habilidades que não foram consolidadas. Volta também para uma intervenção com o aluno. Nesse momento aqui, o aluno também, a gente já realizou a atividade de educação física com o tema brincadeiras culturais e populares. Os alunos, essas brincadeiras, elas são filmadas, fotografadas e elas voltam para a sala com as imagens para que o aluno seja o responsável para a criação do texto. E olha que bacana, eles recebem essa folha, porque eles vão produzir o texto e depois passar pela intervenção da correção, da reescrita, para depois vir para a produção final, para formar a sua página do seu livro. E o desafio é olhar aqui, ó, com atenção a imagem, qual é a brincadeira que foi realizada, observar essa imagem e criar um texto ensinando como foi a brincadeira realizada na aula de educação física. Aqui eles vão dizer o passo a passo de como acontece o brincar dessa atividade. Aqui a gente tem mais uma atividade personalizada a partir das intervenções. O aluno também, ó, aqui a gente foi a aula de arte e nesse momento a gente fez a construção e a confecção de um brinquedo ou de um instrumento. Como estamos trabalhando cultura popular, jogos, brincadeiras e brinquedos da cultura do passado, os alunos foram desafiados a fazer um estudo sobre o jogo da capoeira, conhecer o passo a passo, sua origem, a partir da história, tá? E aí a gente trouxe também como desafio da arte confeccionar um berimbau de forma reciclável, com o material todo reciclado, uma miniatura de um berimbau. O berimbau foi confeccionado pelos alunos, agora eles vão aqui fazer uma produção textual com o texto instrucional. Veja que a gente está trazendo duas propostas, um texto instrucional sobre o brincar, que é essa brincadeira, e agora com a arte, na educação física com língua portuguesa, eles vão construir um texto instrucional de como brincar
com essa brincadeira cultural. Já que na arte, com a língua portuguesa, o aluno é desafiado a observar a cena, que foi uma produção já realizada, por isso os registros eles acontecem e volta para a sala para as produções e as intervenções, para recompor esta habilidade ou esse descritor que não foi consolidado. Aqui o estudante ele vai produzir o texto e esse texto é um texto instrucional, como fazer um instrumento musical, que no caso é o berimbau, que acompanha o jogo da capoeira. Veja que o aluno já começou a fazer a produção e aí eu já vou pontuando quais são as habilidades que não foram consolidadas, faço essa autocorreção, sento com o aluno individual e faço a intervenção. Agora lembra do livro que a gente confeccionou novamente na aula de arte? Agora esse livro, ele está voltando com uma produção textual. Nessa atividade, os alunos estão desafiados pelos níveis da escrita. Veja que para cada nível eu tenho um desafio e uma proposta que vai atender à necessidade do nível de escrita de cada estudante. Por isso, atividades personalizadas, acompanhadas, com intervenção e com foco na leitura e na escrita, produção e criação de textos. Veja que agora o aluno volta com o seu livro, você lembra desse livro que foi a nossa aula, tá? Que trabalhou a matemática, que foi a forma geométrica com a simetria, tá? E agora o aluno confeccionou o livro e agora vamos para a proposta de atividade com foco na escrita e na leitura. O aluno vai ser desafiado a partir do seu nível a criar nessas páginas um banco de palavras a partir de todo o conhecimento já adquirido com a nossa sequência didática Cultura Popular. Uma semana que a gente está fazendo com a evidência, né? A questão do folclore. Cultura a gente trabalha o ano inteiro. É um conteúdo interdisciplinar que está sendo desenvolvido o ano inteiro na sala de aula. Mas esse momento requer uma atividade mais específica com essa intencionalidade, para ver quais foram as habilidades e os descritores consolidados. Então, agora eles vão criar esse livro. A partir das páginas, eles vão fazer um banco de palavras e esse banco de palavras vai sair para uma atividade de um soletrando, que é uma gincana que eu vou realizar de língua portuguesa. Para a conclusão da nossa proposta e do nosso planejamento, recompondo a aprendizagem do aluno a partir de uma sequência didática cultural, com o foco na leitura e na escrita, a observação nas habilidades nos descritores, o último livro vai sair aqui, uma produção que também já foi realizado o estudo com as brincadeiras de 1960, a partir de uma pesquisa da obra, de uma tela, né, de uma obra de arte de Peter, que vocês já conhecem, que são as brincadeiras do passado, de 1960. E os alunos estão desafiados, cada página tem uma produção. Aqui, as crianças também, que estão nos níveis de escrita, todos eles são respeitados, os seus níveis de aprendizagem, e o desafio é criar frases. Veja que eu tenho alunos produtores e escritores de texto, alunos leitores e escritores de palavras, alunos leitores e escritores de frases. Veja que no meu planejamento, eu respeito a personalização e faço um trabalho de recomposição a partir dos níveis da escrita. E cada nível, os desafios são propostos
com mais intencionalidade. Legal? Então, agora eles vão aqui, o livro já está confeccionado por eles, que foi uma aula também de arte, e agora eles vão fazer a criação de frases. A partir da imagem, qual a brincadeira que apresenta, que é do passado? Criar frases a partir da leitura dessa imagem. No final eles vão criar uma frase e vão aqui escolher qual as brincadeiras que eles viram lá na pesquisa, com a aula de laboratório, em cima das observações com a tela de brincadeiras de Peter. E aí o que é que acontece? Eles vão escolher uma e retratar e fazer uma frase. Muita coisa bacana, não foi? Muito desafio. Isso não é um momento único. Isso é o resultado de um trabalho que eu já venho desenvolvendo na sala de aula, com todas as produções a partir de uma sequência didática cultural que foi escolhido para trabalhar, tá? Com a data alusiva ao nosso folclore. Gostaram do momento de hoje? Não perca os vídeos que vão sair da prática da sala de aula. O destrinchar, da teoria à prática, o mão na massa. Bacana? Conto com você no próximo vídeo.